O vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu consegui conquistar um glúteo. Não uma bunda, mas um glúteo. Qual a diferença de bunda pra glúteo? Bunda é mole, entendeu? Bunda é gordura. E glúteo é um músculo, literalmente um músculo. Então ele é durinho. Mesmo quando você seca, o glúteo fica. Irmãs, eu confesso que era pra esse vídeo ter saído bem antes. Só que a gente teve um problema na câmera, que ela tava suja. E aí ficou um ponto na minha cara, bem aqui assim. Ficou muito ruim esse vídeo. E aí eu só consegui refazer ele agora. Faz umas 2 semanas que eu não posto. 2 semanas que eu não posto vídeo pra vocês. Porque eu tô completamente corrida com final de faculdade, TCC. Eu descobri alguns problemas agora, que eu preciso repor vitamina, que eu tenho um problema na tiroide, enfim. Mais pra frente a gente conversa sobre isso, porque agora o foco do vídeo não é eu. O foco do vídeo é glúteo, é bunda. É como que você vai ter um glúteo de respeito, sabe? Empinado. Primeira coisa, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Carol Ferraz, eu sou estudante de nutrição, tô quase me formando. Sou influenciadora digital, mas isso tudo bem, gente. Eu juro que eu não fico te empurrando um monte de produto que você não precisa, ou propagando uma vida que, assim, não faz sentido com a sua. Eu tô aqui pra te inspirar a ser uma pessoa melhor e te dar informações reais baseadas em evidências. E com tudo que eu já passei na minha vida também, porque eu sou uma pessoa que demorou muito pra ganhar massa muscular, que demorou muito pra conquistar o corpo que eu tenho hoje. Segue foto da minha bunda de grilo e a minha bundinha agora, a Bia. Coloca a foto. Bia é nossa editora aqui do canal. Pois é, gente. Então, assim, eu tenho um local de fala aqui na questão glúteo, de tudo que eu aprendi nessa vida também. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos que o vídeo é direto. E aí, sabe o que você faz? Quando você pega algum vídeo meu pra assistir, você faz cardio. Vai fazer um cardio, vai fazer alguma coisa, deixa ouvindo aqui, que aí você já estimula, entendeu? Já começa a fazer uma atividade física enquanto escuta o vídeo, enquanto aprende sobre o que você deveria aplicar na sua vida, beleza? Ignorem a minha voz, porque eu tô meio doente hoje também. Beleza, vamos começar o nosso vídeo. Primeira coisa, gente, quando a gente pensa em glúteo, vamos pensar em exercícios, né? Quando a gente pensa em glúteo, a gente pensa em um músculo que não é tão recrutado assim na nossa vida. A gente recruta bastante o quadríceps, por exemplo. Ah, vamos subir uma escada, vamos fazer alguma coisa, a gente recruta bastante o músculo. Agora, glúteo não é um músculo tão recrutado assim. E a maioria das pessoas tem muito mais dificuldade em desenvolver glúteo. Ai, mas eu tenho uma bunda enorme. Você pode ter? Mas é gordura. Então, assim, você tem que saber diferenciar a gordura do músculo em si. Então, o que eu gosto de fazer, comecei a fazer desde que eu comecei a fazer na academia, e vi uma diferença muito grande. Primeiro, alongamento, mobilidade. Tem muita gente hoje em dia que fala que, ai, não faz diferença fazer antes do treino. Tá, faz em qualquer outro momento. Mas não seja dura. Tipo assim, tenha um bom alongamento, tá? Não é pra você ser bailarina, mas conseguir fazer os exercícios. Porque se você não fizer um bom alongamento, uma boa mobilidade, se você não tiver uma boa mobilidade, você não vai conseguir fazer um stiff, você não vai conseguir fazer um agachamento profundo, você não vai conseguir fazer um leg press direito. Então, assim, faça esse exercício pra te ajudar a alongar. Além de que o glúteo pode também estar encurtado. E músculo encurtado não cresce, tá, meus amores? Então, alonguem bastante glúteo. Tipo, ai, eu não passo exercícios aqui, porque como eu falei pra vocês, gente, eu estou me formando em nutrição. Então, se quiserem fazer sobre exercícios, vão no canal da minha treinadora, inclusive Ana Paula Horikawa, que eu deixo aqui embaixo sempre. Vou trazer ela nos próximos vídeos aqui pra gente. Mas é você puxar a perna aqui, puxar assim, puxar assim. Então, por que nem alongamento de glúteo? Faço alongamento de glúteo, mobilidade de glúteo. Tem alguns vídeos meus que eu tenho meu treino aqui, e aí eu mostro o que eu faço, tá? Pra vocês quiserem fazer em casa. E uma coisa que me ajuda muito também, que me ajudou bastante, foi a ativação de glúteo. Tem gente que também diz que não serve, que não sei o que é com mini band. Então você pode fazer aquela que você abre, você bota a mini band aqui no joelho, e aí você vai abrindo. Ou na cadeira abdutora mesmo, fazer um pouquinho ali antes. E eu gosto de fazer também elevação pélvica unilateral. Agora eu tô fazendo. Por quê? Porque quando a gente pensa em trabalhar o glúteo tem 3 feixes, né? O médio, o mínimo e o máximo. Às vezes a gente recruta mais, por exemplo, o glúteo máximo ou o glúteo mínimo. E às vezes fica alguma parte do glúteo com ponto fraco, que é o que aconteceu comigo, inclusive, que eu estou com uma condropatia no joelho, porque o meu glúteo médio, ele não tava tão fortalecido na época que eu treinava mais pesado. Eu ainda treino pesado, né, gente? Não é isso, quando eu comecei a treinar. Então ele não era tão fortalecido, eu ficava jogando carga, e aí eu começava a desbalancear. E ao invés de jogar pros músculos que precisava, eu comecei a jogar pro joelho. Então é importante também a gente manter esses músculos fortalecidos. E fazer essa ativação de glúteo antes do meu treino, eu sinto que eu consigo recrutar melhor o músculo. Então, por exemplo, a conexão quando a gente tem em mente músculo é muito importante. Porque quando eu vou trabalhar um exercício, vou trabalhar elevação pélvica. Mas eu só sinto quadríceps. Eu só sinto posterior. Você não tá sentindo glúteo. Quando eu faço as ativações de glúteo antes dos treinos, eu sinto que eu consigo sentir o músculo, sabe? Tipo, entender pra onde eu tenho que levar força. Não que necessariamente isso vai te fazer hipertrofiar mais ou ganhar mais, mas eu sinto que me ajuda muito na consciência corporal, sabe? Além de que pode ajudar bastante no equilíbrio também. Como eu tenho esse desequilíbrio com o glúteo médio, fazer essas ativações me ajudaram muito. Segundo ponto, gente, você vai ter que trabalhar bastante exercícios multiarticulares e isolados. Voltando de novo pra aquele negócio que tem gente que fala que isolado não funciona, que não sei o que, faz os dois. Tá com dúvida? Faz os dois. Multiarticulares são exercícios que não recrutam um músculo só. Então, por exemplo, o leg press, o agachamento, o levantamento terra ou terra sumô, até o búlgaro mesmo, a fundo, são exercícios que eles vão recrutar quadríceps, glúteo, posterior. No caso, leg press, ele recruta mais quadríceps do que glúteo, mas ainda assim recruta glúteo. Então, todos eles você precisa trabalhar. E você precisa trabalhar eles com tempo, então, ao longo de muito tempo, melhorando tanto a amplitude quanto a execução
execução quanto carga. Já tem um vídeo meu aqui explicando pra vocês sobre amplitude, carga, tudo isso, mas a sua evolução, ela tem que ser medida a partir disso. Também em relação ao seu corpo e como que ele tá evoluindo, mas em relação a se você tá melhorando a execução. Porque progressão, às vezes as pessoas pensam, progressão de carga, é só carga. Não, às vezes a progressão pode ser por você melhorar o exercício, por você conseguir fazer ele mais fundo, com o mesmo peso. Então o leg press, ao invés de você descer só um pouquinho, você tá descendo mais ele com a perna batendo aqui, com a mesma carga de antes, isso já é uma progressão. Aumento de repetições. Então tudo isso são variações dentro do treinamento que você consegue incluir, que você consegue colocar. E não são variações assim, absurdas, tipo, nossa, vou fazer um drop set com cluster, com não sei o que, com métodos avançados. Não, é o básico mesmo, é o básico que funciona, que eu sempre falo pra vocês. E aí tem os isolados, que é, por exemplo, o glúteo na polia, a cadeira abdutora. A elevação pélvica eu sempre fico em dúvida se entra como um isolado ou não, porque ela é um exercício mais pra glúteo, só que ela não trabalha só uma articulação. Então eu sempre fico em dúvida por conta disso. Mas enfim, elevação pélvica são exercícios que ajudam bastante pra moldar o glúteo. Como eu falei pra vocês, o glúteo tem 3 feixes, né? O médio, o mínimo e o máximo. Então você fazendo, por exemplo, um agachamento, um leg press, você não vai trabalhar todos esses feixes da melhor forma possível. Como, por exemplo, eu trabalho bastante o glúteo médio. Por quê? Por conta do meu desequilíbrio e também porque é essa partezinha mais alta aqui, que vai deixar com aspecto de glúteo empinado. Por isso que tem pessoas que, além da genética, mas tem aquele glúteo mais avantajado, sabe? Porque elas trabalham toda a parte do glúteo em si, não trabalham uma só. A mesma coisa o ombro, gente. A gente tem o ombro, a parte frontal, o deltoide lateral e o deltoide posterior. Então você quer ter ombro, você tem que trabalhar aqui, aqui e aqui. Tem que trabalhar as 3 pontas. Mesma coisa o glúteo, você vai ter que trabalhar nas 3 faixas diferentes. Então pode ser uma abdução, que você trabalha mais essa parte aqui. Tem abdução 45 graus, tem glúteo na polia, tem glúteo cruzado. Então assim, como eu falei pra vocês, gente, eu não sou profissional de educação física. Procurem um profissional pra te orientar. E se quiserem, vão no canal da minha treinadora, eu posso trazer ela aqui. Querem que eu traga ela? Eu posso trazer ela pra gente falar só sobre glúteo. Vai ser muito legal, eu posso gravar um treino de glúteo, mas eu preciso terminar os estágios antes de começar a gravar com ela, porque ela não tem horário comigo de manhã. Ela só pode de tarde eu vou pro estágio. Mas se quiserem, eu trago a Ana, porque assim, ela é fenomenal e ela transformou o meu glúteo. Assim, eu já tinha um glúteo muito bom com o meu antigo treinador, mas desde que eu comecei com a Ana, gente, foi bizarra a minha evolução, sabe? Bizarra mesmo. E agora a gente vai pra parte de alimentação, meu povo, que é a parte que eu domino. Se você quer ganhar glúteo, se você quer ganhar músculo, eu preciso passar por um bulking necessariamente, que é a fase que eu tava? Talvez, muito provavelmente. Se quiser entender um pouco mais entre bulking e cutting, eu tenho um vídeo aqui já no perfil sobre a diferença dos dois. Mas o bulking, ele é a fase de ganho de massa muscular, onde você vai comer mais calorias que seu corpo gasta, onde você vai entrar num superávit calórico, né, comendo mais calorias que seu corpo gasta, preconizando aumentar volume. Aumentar volume, você vai aumentar peso, vai aumentar um pouco a retenção hídrica e um pouco do ganho de gordura, que é a fase que eu estou saindo agora, por isso que eu não tô toda definida, tá, gente? Porque tem água aqui, tem gordura, tudo. Então, quando a gente perde na fase do cutting, você vê o que você construiu. E a fase que eu mais desenvolvi, o meu glúteo, foi nessa fase de bulking. Por quê? Porque é muito mais fácil pro seu corpo construir músculo, construir alguma coisa quando tem mais energia do que quando ele tem menos. Significa que você, num processo de emagrecimento ou num déficit calórico leve, não vai construir músculo? Não. Você pode construir, principalmente pra pessoa que é falsa magra. Você consegue sim ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. Uma pessoa que já tem um sobrepeso, ela consegue ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. Mas uma pessoa que é magrinha, que não tem tanta facilidade, ela provavelmente vai ter que passar por esse processo. E ele é longo, tá? Ele é demorado. Quando eu mostro pra vocês as minhas fotos de antes e depois, gente, é coisa de 5 anos, 6 anos, tá? Eu não tô prometendo pra vocês que vocês vão ter o melhor glúteo da vida em 3, 4 meses. Vocês podem melhorar muito, mas tenham a cabeça centrada, os pés no chão, que não vai ser o corpo perfeito da blogueira em pouquíssimo tempo. Porque pensa só a idade que você tem hoje, tipo, sei lá, chuta aí, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Nesse tempo todo você não construiu nada, você acha mesmo que em meses você vai ter o melhor corpo da vida? Não. Então assim, é um processo longo, tá, gente? Eu fiz 3 bookings na minha vida certos, e cada um deles durou assim, tem um que durou 9 meses, 8 meses, esse agora que foi o menorzinho, que durou 6 meses. Mas assim, são processos longos e depois eu entro numa fase de emagrecimento, que eu também continuo ganhando um pouco de massa muscular, apesar de que mais lentamente. Então é muito tempo fazendo isso, sabe, gente? Muito tempo batendo um músculo, muito tempo treinando, muito tempo fazendo cardio, pra conseguir conquistar um corpo mais legal, assim. E não só pensando no corpo, né, gente? Isso é uma coisa que hoje em dia eu faço muito tranquilamente, porque eu gosto, porque eu sinto falta, tanto que hoje foi um dia que eu tirei off, porque eu precisava trabalhar, precisava gravar vídeo pra vocês, precisava gravar algumas publis, e estou meio doente, e eu sinto muita falta, porque hoje era o dia que eu inclusive ia treinar glúteo, e eu fico tipo, às vezes apesar de que eu tô com preguiça, às vezes eu tô com preguiça, né? Mas eu fico assim, ai, tô sentindo falta, queria tanto ir.
queria tanto ir, queria tanto fazer. Por quê? Porque a gente constrói hábitos, né? Eu acho que o mais importante pra gente é isso. Eu sempre falei em todos os vídeos, assim, eu sempre falo que o mais importante é a gente construir um hábito diário. Então, você construir um hábito de treinar, um hábito de ir pra academia, um hábito de se alimentar bem, ele é muito mais importante a longo prazo do que você fazer uma dieta completamente certa, um projeto, uma coisa assim, e depois largar tudo, sabe? Eu, apesar de tudo, faço projetos, faço desafios, porque eu acho que me ajudam muito a ter um foco maior. Só que eu tenho esses hábitos bem construídos, sabe? Então, é uma coisa que eu não vou largar. Por mais que eu não esteja fazendo desafio, por mais que eu não esteja na fase mais focada do mundo e esteja beliscando algumas coisas, não esteja com um corpo que, de fato, eu olho e penso, cacete, me agrada muito, eu estou treinando, eu estou comendo saudável, eu estou fazendo cardio. Então, todas essas coisas eu continuo fazendo. Por isso que é muito importante a gente adequar sempre quantidades na alimentação, que muda bastante, o seu treino. E tudo isso, gente, eu tenho dentro de um desafio, que é, inclusive, as vagas estão fechadas, que é o desafio de Strava. Eu explico muito pra vocês sobre todas as fases de emagrecimento, ganho de massa, dicas de como seguir nesse processo de mentalidade. Pega tudo que vocês têm aqui no YouTube, que tem muita dica, muita coisa no meu canal, e multiplica por, assim, 3, 4, sabe? E esse ano, eu falei que ia lançar a última vez o desafio. Estão me pedindo muito pra eu lançar em novembro, com foco no emagrecimento. Então, o que eu tô fazendo? Eu peguei esse desafio, que já existe, as aulas que já existem, e eu estou aumentando essas aulas pro foco de emagrecimento. Então, a gente vai ter um módulo só sobre emagrecimento, que eu não falo muito aqui, mas eu vou focar no emagrecimento. Até porque eu tô nessa fase, eu quero secar mais pro verãozinho, assim. Então, eu vou trazer vários hacks, várias coisas que eu aprendi nessa fase, sabe? Dicas, trazer a Ana pra falar tudo, pra gente conseguir secar mais. Então, provavelmente em novembro eu devo lançar. E essa vai ser a última turma desse modelo do desafio, que ano que vem a gente tem muitas novidades. Então, se quiser participar, já comenta aqui embaixo, que eu te mando o link assim que lançar. E é isso, gente. Um beijo e eu espero vocês no nosso próximo vídeo.